Opa, mestre! E Olha aí? nós, olha nós aqui. Você está com frio, parece? É. Tá um frio no cão aqui em São Paulo. Peraí, deixa eu botar uma luz aqui que tá muito escuro. Coloque aí. Pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acesse também o site exclusivo do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, que acaba de lançar o livro A Fúria de Papéis Espalhados, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 27 de maio de 2021, edição 240 dessa série de entrevistas que iniciamos em março de 2020. Sempre por aqui, uma personalidade importante, falando dos mais variados temas. Claro, hoje não é diferente. Para minha honra e satisfação, eu recebo aqui ele que é jornalista, né? Já trabalhou pelas principais emissoras do país, como Manchete, Globo, SBT, correspondente internacional com uma larga experiência, possui prêmios Vladimir Herzog. Hoje está na TV Record. Dedica-se também um tempo ao blog Via o Mundo. É um dos mais importantes e renomados repórteres do Brasil. Luiz Carlos Azenha, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite. É isso, amigo. Muitos desses elogios não merecidos, mas enfim. Precisa. Eu sei que eu sou repórter, então precisa levantar a bola do entrevistado, afinal, para dar importância para a entrevista. Né? Mas vamos nessa. Mas se você não tivesse nenhuma importância para o jornalismo, eu não iria levantar sua bola de graça, viu? Entendeu? Eu acho que você está aí entre... O meu xará, vem cá. Paiaiá é o seu sobrenome? Eu não entendi. Vamos lá. Paiaiá é um povoado na Bahia que tem apenas 600 moradores. Foi lá que eu nasci, vivi até os 21 anos de idade, até vir para São Paulo. Paiaiá. Oi? Onde fica o povoado, Luiz? Paiaiá, município de Nova Açores, a 225 quilômetros de Salvador, nordeste da Bahia. Nesse povoado, que tem apenas 600 moradores, temos lá um tesouro, que é a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros, nesse pequeno povoado. É para o norte, né? Para cima de Salvador, quantos quilômetros? 225. Pertinho, Azé. E assim, em homenagem ao programa... Dá para a gente visitar ou não? Claro, pô. Claro, será uma honra. Então, o pai te receber... Mais um objetivo turístico para depois da pandemia, né? Claro, são 130 mil livros num povoado de 600 moradores. Eu vou te mandar um link sobre a biblioteca para você conhecer. Em homenagem ao meu povoado, eu dei o nome ao programa. Entendeu? Então, como eu gosto muito de valorizar as raízes, assim como você valoriza a sua terra, Bauru, eu valorizo o Paiaiá, né? O grande Bauru. Bauru, muito bem, muito bem. Azenha, fala. Prazer enorme recebê-lo novamente. Tá com blog ainda, o Via o Mundo, cara? Lógico, tá bombando o Via o Mundo. Tá, o blog tá firme e forte, temos nosso público classe AA, que nos acompanha desde o começo dos anos 2000, e agora uma presença melhorzinha um pouquinho no YouTube. A gente não faz o blog atrás de milhões, não. A gente quer nosso público fiel, que é um público que nos acompanha já desde há 20 anos, praticamente. Como é que você deu início? Por que foi criado o blog? Então, eu estava lá morando em Nova York, morava num apartamento em Nova York, lá em frente às Torres Gêmeas, que caíram. Sim. E aí... eu era correspondente e eu comecei a receber a encomenda do Rio de Janeiro para fazer reportagens sobre assuntos internacionais, mas eram 50 segundos. Azenha, faz uma reportagem sobre a situação no Iraque, mas 50 segundos. Eu comecei a ficar frustrada, é a palavra, com a falta de tempo para contar as histórias que eu queria contar na televisão. Sim.
Por isso que nasceu assim, viu o mundo que você não viu o que você não viu na mídia, porque eu pegava tudo aquilo que eu não aproveitava na televisão, escrevia um texto, publicava no meu blog. E aí, assim foi bem devagarinho. Me lembro muito bem, por exemplo, de quando eu atingi 100 leitores mensais. Eu vibrava, nossa, eu falava, Deus do céu, 100 pessoas estão me acompanhando. E depois foi crescendo, 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 como diz aquela música, me absorvendo. E, Tá aí. e agora são milhares e milhares e milhares de leitores, do tamanho de um jornal, vamos dizer assim, de um jornal grande e divertido. A ideia do nome, viu o mundo tudo junto ali, como é que surgiu? É bem pretensioso até o nome, né? Mas era isso um pouco, porque eu tinha viajado já muito pelo planeta todo. Tinha histórias que eu ia contando, recontando, rememorando. Histórias de parque aqui em cima, ó, Muro de Berlim, que eu estava lá o dia que caiu. Aqui é Copa do Mundo de 2002, eu em Gana, com a torcida ganense. Aqui é a União Soviética, minha coleção de selos soviéticos, e assim por diante, coisas que eu tinha histórias. E aí, por isso que eu pus esse nome. Achei que também era um bom nome, que chamava atenção. Por que não um livro com essas histórias? Hã? Por que não um livro com essas Bom, histórias? eu fiz um livro, porque nos anos 2000 eu ganhei um prêmio, que era o direito de lançar um livro sobre o conteúdo do blog. E aí eu lancei um livro com o conteúdo do blog, na época. Está ali o livro. Mas agora, depois trabalhando em televisão, você não tem tanto tempo para fazer todas as coisas que você quer fazer. Aí, a partir disso, por opção profissional, eu tenho que me dedicar mais à televisão, que eu trabalho aqui de casa hoje, e também para fazer o blog. Então, eu não tenho tanto tempo para fazer um livro legal como eu gostaria de fazer, e vou fazer ainda, entende? Mas vou fazer, sim, um livro mais detalhado. Você participou que entre os participantes está um cara que eu admiro muito, conheço pessoalmente, gente fina demais, é Hamilton Ribeiro, né? Zé Hamilton, sim, é um livro do Fantástico, se não me engano. Foi. Isso. Esse livro do Fantástico, tinha um cara que já morreu lá da Globo News, um repórter muito bom ele, que é quem organizava. E ele uma vez me ligou, eu era correspondente da Globo em Nova York, ele falou assim, quer participar do livro? O que você tem de mais interessante que você fez aí para a Globo? Tem que ser para o Fantástico. Eu falei, tem a história do astronauta, o Buzz Aldrin, que é o astronauta que foi da primeira missão à Lua. E aí eu passei um dia e meio com ele, com esse astronauta, e aí eu escrevi um capítulo desse livro de Fantástico. Está por aí também. Que maravilha. Como é que começa a tua entrada no jornalismo? Você já tinha alguma pretensão de trabalhar em TV, por exemplo, ou era mais voltado para o jornal escrito? Como é que é teu início? Nisso é o seguinte, pai, eu era um moleque que muito cedo comecei a ler. Estou passando um negócio de brilho aqui, porque está brilhando a careca muito. Eu pensei que era o cabelo caindo na testa. Aí, não, amigo, é careca brilhante. Só de preservar a imagem, né? Eu era um menino que já lia muito, porque meu pai é o seguinte, meu pai era militante do Partido Comunista Brasileiro. Desde que ele veio de Portugal para o Brasil, ele já era militante. E ele era um cara que gostava muito de ler jornal, ele ouvia as rádios internacionais à noite, ele ligava na rádio de Moscou, na rádio de Pequim, na BBC de Londres. Até a gente perguntava para ele, pai, você está ouvindo várias rádios? Ele falou, não, é que você pega várias, e aí você faz um bem bolado e você está bem informado, porque tem uma que fala só bem de um lado, só bem de outro, aí você está informado. Tinha razão, meu pai.
E eu vivi, então, esse mundo do jornalismo desde muito cedo. Eu acho que meu pai também, ele era um escritor e um jornalista frustrado, de certa forma, que passou para mim e para o meu irmão José Carlos, que também é jornalista, essa vontade. E eu, quando eu tinha 10 anos de idade, eu trabalhei para um jornal do Instituto de Educação Ernesto Monte de Bauru. E aí, um dia, a professora falou, ó, vem aí um cara chamado Jarbas Passarinho. Esse cara é ministro da Educação. Você consegue fazer uma entrevista? Eu era um menininho. Até tem uma foto aí da entrevista. Aí falei, eu vou com o meu amigo Jaime Moreira Júnior, coleguinha. Fomos lá, a minha irmã era amiga de um jornalista que está exercendo até hoje, do Jornal do Brasil, chamado Roberto Pinto. O Roberto Pinto estava em Bauru, por acaso, ele trabalhava no Rio de Janeiro, no Jornal do Brasil. Ele falou, não, vem aqui, me acompanha. Aí foi, ele nos empurrou na frente, assim, na comitiva, e nós esticamos um gravador e fizemos 2 ou 3 perguntas para o Jarbas Passarinho, que era o ministro da ditadura militar. Que coisa. E nós fizemos a nossa primeira entrevista. Que... Aí saiu no jornalzinho assim, Abelhinha, chamava Abelhinha o jornal. Aí saiu a manchete, Abelhinha versus Passarinho. E a nossa entrevista, a entrevista que eu fiz, tomei gol. E logo em seguida eu entrei no Jornal da Cidade de Bauru, quando eu tinha 12 anos. Cedo demais, hein? Ô, Luiz, sabe uma coisa? Eu era um repórter carteiro. Repórter carteiro, as pessoas perguntam, mas como funciona essa história de repórter carteiro? É que era o seguinte, eu chegava lá, o meu chefe na época chamava Danton Gamba, era um cara muito doido, gente boa demais da conta, mas é coisa do jornalismo antigo, só tinha louco. Aí o Gamba escrevia assim no papelzinho as perguntas, pá. E me dava esse papel e falava, oh, agora você vai lá na casa da diretora de tal escola, em tal lugar. Aí eu pegava o ônibus, ia lá, sentava, ô diretora, tudo bem? Tudo bem. Olha, essas são as perguntas do Gamba. Aí ela sentava, você quer um suco? Quer framboesa? Sabe, framboesa. Aí sentava ali, tomando suco, ela sentava e respondia as perguntas, uma por uma. Aí me dava e eu pegava o ônibus de volta para o jornal. Era um repórter carteiro, por isso que eu brinquei. Que legal, que legal. A minha participação no jornal. Né? O Gamba era uma pessoa muito curiosa. Ele uma vez, passou um tempo, ele saiu do Jornal de Bauru e foi tentar trabalhar na Gazeta do Povo de Curitiba. Sim. Trabalhou, passaram-se alguns meses, ele voltou. Pô, Gamba, você está de volta, mas não deu certo? Não, deu certo, sim, mas é que tive um problema com o diretor, tal, o cara me demitiu. O que aconteceu, Gamba? Não, eles me botaram para fazer o obituário do jornal. E aí um dia o diretor me chamou e falou, vem cá, você está acrescentando coisas às notas de falecimento? Eu falei, não, estou dando um toquinho. Aí estava assim, Dona Alcinha Aninha morreu hoje em Curitiba aos 70 anos de idade, deixando não sei quantos filhos. Coitadinha. E acrescentava umas palavras. Ó. Que Deus o tenha. Ou coitadinha, vá para o céu. Ele tentou ser criativo no obituário, entendeu? E o diretor não gostou. Ele falou, Gamba, não dá. Desse jeito não dá, ele já tinha publicado um monte. Ele vai embora. Ele foi e voltou para o Jornal da Cidade de Bauru, mas era um ótimo, um excelente repórter, fuçador e insistente. Azenha, me diz o seguinte, dessa época que você começou, olhando para hoje, qual é a análise que você faz do jornalismo? Falta, por exemplo, referências? Era muito comum. Eu outro dia estava conversando com um jornalista americano, Bill Richberg, que mora em Paris, e ele falou uma coisa que sente muita falta, que é o que antigamente você chegava numa redação e lá você tinha aqueles caras que eram as referências. Então os novos aprendiam com aquelas pessoas. Hoje, os grandes veículos de comunicação estão demitindo até essas referências, questão de custo, e os jovens não têm essas referências. Isso pode
contribuir negativamente para que daqui a uns anos ou próximo a gente não tenha um bom jornalismo com grande referência? Não, hoje a diferença é que hoje todo mundo faz jornalismo. Jornalismo hoje não é mais uma coisa restrita, entendeu? Pela existência das redes sociais, todo mundo, para melhor, para pior, ajuda pelo menos o jornalismo. Ontem eu estava dormindo, aquela mania de pegar o celular quando não se deve, tinha uma mensagem de Facebook lá do Pará, de um indígena que estava sendo atacado por garimpeiros. Ele estava fazendo jornalismo, me passando informação para eu poder botar no meu blog. Ou seja, isso não era possível no passado, entendeu? Então a profissão tinha os seus bambams e tal. Então eles perderam a importância que tinham no passado. Faz diferença? Bom, eu fui formado assim, olhando para pessoas muito mais velhas. Eu tinha 12 anos, 12, 13. Sim. E as pessoas que trabalhavam comigo no Jornal da Cidade de Bauru eram senhores. O diretor era um homem de uns 50 à época. Depois tinha duas outras pessoas. O Jeová de Oliveira já devia ter uns 55. E o seu Nadir também já era um senhor de uns 60, talvez. Eram minhas referências, eram pessoas bem mais velhas que tinham aquele menino e me ensinaram muitas coisas. A formação, então, era feita totalmente dentro da redação. As redes sociais têm mais a contribuir? Hoje tem as escolas de jornalismo, onde as pessoas se formam e o jornalismo mudou, a dinâmica de fazer o jornalismo mudou, mas tem bons repórteres hoje, como as coisas se adaptam de acordo com as circunstâncias. Na época, uma das coisas mais importantes era você ter coragem, quando eu me formei, porque você podia ser preso, de fato. Você podia ser processado, então você tinha que, por exemplo, jornalistas que eram muito críticos, eles escolhiam uma linguagem para não dar na cara da ditadura militar, entendeu? Então você arrumava formas de driblar a ditadura. Hoje o quadro é outro, né? O jornalismo é outro. Eu acho assim, a crítica que é feita ao jornalismo de hoje, com a qual eu concordo, é feita pelo Caco Barcelos, e que o jornalismo se tornou declaratório. Ele brinca muito com isso. Brinca não, na verdade, ele fala sério a respeito disso. Você falou em redes sociais aí. Declaratório que Luiz? É aquele em que o jornalista só usa a declaração dos outros. Fulano declarou isso, sem checar se aquilo é verdade. É um certo medo? É um certo medo também? Não é medo, não, é mais preguiça. Você falou das redes sociais e há uma certa crítica porque dessa polarização, tudo, e você já foi vítima, por exemplo, de muitas coisas nas redes sociais. Como é que foi aquela história lá que um advogado de um bandido lá do Rio que tinha o seu nome também? Foi muito... Não, aliás, outro dia ele mandou uma mensagem furiosa para mim no Facebook. Não sei por quê, realmente. Você acha que porque eu teria tirado sarro disso? Mas não, nunca falei mal dele. Ele só simplesmente ele tinha um nome idêntico ao meu. Era o Luiz Carlos Azenha. E na hora do crédito, eu fiz a reportagem, e aí na hora do crédito, a TV Record colocou Luiz Carlos Azenha, advogado, e Luiz Carlos Azenha, repórter. Nós tínhamos um nome. Estava na reportagem. Foi só um fato curioso. Mas ele ficou bravo. Outro dia ele mandou uma mensagem. Você tirou um sarro da minha cara? Não, pelo amor de Deus, não tirei sarro. Apenas contei uma coisa que para mim foi extremamente curiosa, que foi o fato de duas pessoas na reportagem terem o mesmo nome. Ter o mesmo nome. Você falou em coragem aí do jornalismo. Você faz aquela entrevista com o Gorbachev lá. Primeiro,
Foi sorte você perder? Houve um sorteio que você perdeu e depois você consegue a entrevista? Então, supostamente, os soviéticos, porque era a União Soviética na época, fizeram um sorteio entre Globo e Manchete, para ver quem é que entrava oficialmente, porque havia um número limitado de jornalistas que poderiam participar da entrevista com Gorbachev. Éramos... acho que eles tinham autorizado umas 50 pessoas e tinha muita gente em Moscou. Imagina, era o primeiro encontro do Reagan com o Gorbachev, o primeiro encontro de cúpula entre líderes dessas duas potências há muitos e muitos anos. Não tinha acontecido com o Brezhnev, nem com o Andropov, nem com o Chernenko, nem com nenhum dos antecessores. Então, aquele era diferente. Então, veio gente do mundo todo. E a gente perdeu, de fato, o sorteio. Quer dizer, eu não sei se houve o sorteio. Eu sempre desconfio que nem sorteio houve. E no dia seguinte, portanto, eu falei para a minha editora, falei, ó, não vai ter nossa presença física lá na entrevista coletiva. Vou entrar lá Associated Press, United Press Internacional, a Globo vai representar o Brasil e assim sucessivamente. Ela falou, então faz o seguinte, esquece o assunto, eu dou aqui pelo Rio de Janeiro, eu tenho todo o material das agências, eu dou uma reportagem aqui, gravada por aqui e você fica livre aí em Moscou para você fazer uma reportagem sobre um outro assunto que seja curioso, que pode ir para o programa de domingo, por exemplo. Por que você não entra no Kremlin, já que é uma oportunidade muito rara de um jornalista entrar no Kremlin, principalmente ocidental, que é um lugar super fechado, porque isso você consegue entrar no Kremlin? Eu falei, não, no Kremlin eu consigo. Então, você entra no Kremlin, vamos falar da fortaleza, das igrejas que não funcionam mais, que estão só ali, mas não tem função religiosa, o que é o Kremlin, afinal, e papão. E aí a gente faz uma reportagem bem bacana para o domingo. Eu falei, pô, pode ser. E foi nessas circunstâncias que aquele dia a gente acordou e foi para o Kremlin para fazer uma reportagem. Aí estávamos filmando tudo ali na região, entramos no Kremlin e começamos a fazer, mostrando as igrejas que não funcionavam apenas como museus. E aí foi aquela comoção, porque quem aparece, aquela confusão de muita gente correndo, andando, era o Gorbachev em pessoa. Ele e sua comitiva. E eu olhando aquilo, eu e minha equipe, a gente falou, cara, vamos partir para cima dele. E foi, aí tem a gravação, eu tenho a gravação na íntegra, tem o barulho dos KGBs dando pancada na gente, a gente se safando, não deixa. Levou muita porrada ali? Tinha eles dão não sei se você viu, que a polícia brasileira faz isso também, dá um teco aqui no peito, depois dói demais isso aí. Eles são treinados para fazer isso. E aí eu comecei a gritar lá, feito louco, e o Gorbachev mandou todo mundo parar. Quando ele mandou parar, todo mundo parou. E aí minha equipe muito boa, o Domingos Mascarenhas estava lá, o Hélio Alvarez, o Elinho, o Paulo Bolívar também, e o Elinho teve ainda ele carregava o VT e fazia o áudio, ele ainda caramba, sacou a máquina fotográfica e aí tirou as fotos todas da nossa... Aliás, eu estava organizando hoje aqui as minhas fotos. Vai fazer um livro com fotografias históricas? Eu estava tentando, pelo menos, não perder fotos aqui, porque o que aconteceu aqui comigo é que eu fui fazendo uma coleção tão grande de fotos que eu acabei meio que me perdendo nela, sabe? Sim. É tanta coisa que eu acabei me perdendo nela. Agora, Zé, quais são os fundamentos, quais são as bases para umas características para uma boa reportagem? O que é preciso para produzir uma boa reportagem? Eu não. Tô vendo. Boa. Eu falei, o Roberto Pinto, Passarinho, o Jaime e eu no cantinho aqui, ó. Boa. Foto histórica. Aí, cadê o do Gordy?
Esse é só Starlink na China. Aí do Gorbachev tá aqui, em algum lugar nesse... Ah, tá aqui. Ah, foto especial, né, Zé? Peraí, deixa eu ver. Aí, tá vendo? Aê, boa. Gorbachev. Aqui é o Rodrigo, é o Domingos Mascarenhas, meu cinegrafista. Aqui no cantinho é o Elinho, o Hélio Alvarez. Eu, barbudo aqui. De cabelo, né, Zé? Tinha cabelo na época. E aqui, a pessoa que fez a tradução era o embaixador dos Estados Unidos no Canadá. Porque quando eu cheguei no Gorbachev mesmo, quando ele deixou a gente chegar perto, eu perguntei em inglês, em vez de eu não sabia russo. Eu perguntei, Mr. Gorbachev, whatever. Eu fiz uma pergunta qualquer. Ele falou, Nepanemayo, que é em russo, Nepanemayo, não te entendo. E ficou aquela situação chata para burro, porque eu perguntava em inglês, falava Nepanemayo. Aí, para nos socorrer esse embaixador, porque, embora o Gorbachev fale inglês, do ponto de vista de diplomacia, não é legal o presidente de um país falar no idioma de outro. Né? Sim. São os protocolos. Sim. Então ele ficou esperando. Aí veio o embaixador e falou, não, deixa aí, eu começou a traduzir. Pô, que bom isso. Não é o embaixador Yakovlev. Tem um tradutor, um embaixador como tradutor, que maravilha, né? Privilégio, né? Importante politicamente, Alexander Yakovlev. Era um Agora, cara que a cabeça do Gorbachev para seguir com a abertura, etc. E tal. Agora, quais são o que é preciso para produzir uma grande reportagem? Quais são as bases de uma boa reportagem? Depende. Essa aí foi sorte nossa, né? Eu passei a fazer, depois de um certo tempo de carreira, passei a fazer muitas reportagens investigativas. Uma das melhores que eu fiz foi recentemente, foi com os indígenas, mas não apenas com eles, Munduruku, no Pará. A gente fez uma reportagem para o Jornal da Record sobre a contaminação causada pelo mercúrio que é usado para capturar o ouro. E aí nós fomos para o Pará, fomos para o Acre, atravessamos a fronteira da Bolívia, fomos para o Peru principalmente, Madre de Dios, uma cidade onde tem muita exploração, há regiões onde já houve contaminação tanto de pessoas quanto de peixes pelo mercúrio. E aí isso foi muito estudado pelo meu companheiro Lumes Única, que é peruano. Ele estudou muito o assunto, a gente já tinha os entrevistados, então, sim, a pesquisa e o conhecimento prévio do assunto é essencial. E também o que você quer mostrar que outros não mostraram. Então, não dá para fazer uma grande reportagem no chute. Porém, tem uma coisa. Eu sempre fui um repórter que preferi não produzir tanto, mas ir a campo bem informado, mas ir lá para constatar no campo a notícia. Hein? Eu acho que isso aí, às vezes a gente mesmo fazendo assim se surpreende com o tema, porque vai descobrindo, uma coisa puxa a outra. Aí vamos, e eu pessoalmente prefiro muito improvisar o caminho, quando você tem tempo e quando a emissora sua banca a despesa, que é tudo muito caro hoje. Aí você tem, às vezes, uma mudança de uma viagem, um avião, ou que são custos altíssimos, 4, 5 mil reais, e aí tem que ter alguém por trás bancando isso. Você tem pão na Globo, agora na TV Record, também produzindo grandes reportagens. Você já teve textos que não foram censurados, ou entre aspas, aqui? E quais as diferenças entre o tempo que você estava na Globo e hoje na Record? Bom, Luiz, é o seguinte, você tem que pensar que a imprensa brasileira, se você for ver os livros de história, a imprensa brasileira nasceu com a vinda de Dom João VI para o Brasil. Ele, aqui no Rio de Janeiro, fundou a imprensa oficial. E desde então, nunca a imprensa brasileira deixou de ser, de certa forma, dependente do Estado brasileiro, para verbas especialmente.
A imprensa brasileira sempre teve uma relação muito próxima com o poder, né? O Brasil é um país de oligarquias. Inclusive, hoje, o Le Monde, que é o diário francês, publicou uma reportagem sobre as oligarquias brasileiras. Então, dizia, né? Começava com o deputado Bonifácio de Andrada, que já teve não sei quantos, 30 e tantos parentes que foram deputados, ministros do Supremo. E essa reportagem do Le Monde narra, né, a família Sarney, a família do Ciro Gomes lá no Ceará, a CM na Bahia. Da Bahia, na sua Bahia, especialmente ele é citado, os ACM são citados aí. No PT não encontrou, mas eles citaram a família Tato. Você deve ter ouvido falar, foi o candidato. É uma família que é muito forte na Zona Sul, numa região específica de São Paulo, tem muito voto. Onde eu moro aqui, por exemplo, na Zona Sul. É? Então, são 4 irmãos que todos eles têm votos, eles se elegem. Aí um é vereador, outro é federal, outro é estadual, outro aí, e assim, então sempre... Ele cita isso, e essa é a verdade do Brasil. As oligarquias brasileiras, elas detêm um poder muito, muito forte. E se você fizer um cruzamento entre oligarquia e concessão de rádio e TV, aí é que você vai dar risada. Por quê? Dar risada não, chorar. Porque é uma tristeza. Porque existe um encontro muito forte entre as oligarquias e as concessões de rádio e televisão. Foram dadas para as oligarquias. Elas mantêm, boa parte do domínio que elas mantêm em função do fato de que elas têm concessão de rádio e TV. Às vezes, no mesmo mercado. Você vê, vamos dar o exemplo de São Luís do Maranhão. O Sarney lá tem rádio, tem o principal jornal e tem a principal TV, que é afiliada da Globo. Quem que pode competir com a família Sarney do ponto de vista eleitoral? Só mesmo o Flávio Dino conseguiu tirar ele lá do poder, mas teve que fazer... O Flávio Dino teve que fazer um rolo lá que juntou tucano com comunista. Foi o único jeito de tirar a família Sarney do poder. Porque o poder do Sarney lá é muito forte. Existe imprensa imparcial? Você acredita na imparcialidade? Não, a imparcialidade é difícil você dizer que o dono é imparcial, entendeu? Os donos das emissoras de rádio, TV e dos jornais, eles têm interesses econômicos. Agora, eles não podem fazer qualquer coisa também, porque fica mal para eles. Eu, pessoalmente, assim, na função que eu exerço, eu procuro sempre obedecer aos fatos, né? Então, se você tiver, eu me comporto com fidelidade fidelidade canina, vamos dizer assim, aos fatos. Então, por exemplo, hoje na CPI da pandemia, teve um senador Girão, um ex-general, que fez uma pergunta lá sobre se a Coronavac, por acaso, tinha alguma relação com fetos de abortos, que foi um papo que rolou de WhatsApp, entendeu? Sim. Então não dá para... Nós estamos num momento agora em que essas questões, esses absurdos, se tornam notícia, porque tem gente disposta a acreditar em coisas de outro planeta, que a Terra é quadrada. Tem gente hoje que está disposta a acreditar em qualquer absurdo. Eu até acho que a função do jornalismo ficou muito importante, mais recentemente, em função disso. De você fazer um trabalho. Hoje, o trabalho do jornalístico, a importância maior dele quase é fazer uma defesa da verdade factual. Porque, peraí, o deputado Girão, não espalha fake news por uma transmissão de rede nacional. Nunca houve nenhuma relação entre vacina do coronavírus e feto de bebê. Entendeu? Porque isso são essas loucuras que os bolsonaristas andaram espalhando aí, não sei de onde sai, tanta besteira, mas, enfim, cabe a nós hoje. Agora, dessas grandes reportagens já produzidas, qual o local que você encontrou maior dificuldade, uma maior diversidade? Por exemplo, teve uma aí que você foi
fazer e o carro quebrou e você teve que pegar carona numa caminhonete tomando poeira na cara. Não, essa eu capotei o carro. Você não foi, quebrou, não? Capotou, foi? Eu vinha muito cansado, saindo de Jacareacanga. É a cidade que está no noticiário hoje, porque foi lá que os indígenas Munduruku foram atacados hoje por garimpeiros. E eu vinha dirigindo numa caminhonete de Jacareacanga para Itaituba, pela Transamazônica. Sim. E eu tinha dito, um pouquinho antes de sair para o Lumes Única, que é um repórter investigativo que me acompanhou, eu falei, Lume, vamos ficar mais uma noite aqui em Jacareacanga e a gente vai amanhã cedo. A gente ia sair 10 da manhã, são 6 da tarde. Tem que resolver coisa, enche o tanque de gasolina, faz isso, faz aquilo. E ele falou, não dá, cara, não estou sentindo segurança aqui em Jacareacanga para ficar mais uma noite, a gente já está várias. Estou achando que a gente aqui corre um pouco de risco. Vamos tentar ir à noite mesmo? Falei, tá, você acha que vai? E aí eu fui tocando o carro. Era uma caminhonete muito boa, alugada, e em determinado momento, depois de umas 4 ou 5 horas de uma viagem que deveria ser de umas 8 ou 10, a Transamazônica era o seguinte, ela é usada muito por caminhões, principalmente. Então, ela não tem 2 faixas que você... Bom, primeiro que ela é de terra. Padrão, então, né? Ela é terrão. Aí você tem uma faixa feita praticamente pelos caminhões. Eles vão amassando a terra e fazendo uma faixa só. Então já é uma coisa perigosa, porque fica banco de areia dos 2 lados e uma faixa para você andar. E a certa altura tinha uma subida muito grande e uma curva para a esquerda, que obviamente eu não antevi. Eu subi com o carro. Quando entrou na curva para a esquerda, eu fiz a curva, mas ali eu me confundi. Não estava correndo muito. E aí caiu no banco de areia e eu tentei consertar e desconcertou. Eu sei que quando a gente viu, a gente caiu numa ribanceira. Caiu, o carro bateu de bico assim, no chão e virou. Pum. É uma caminhonete dessas muito boas de hoje. Tem uma boa resistência. Muito boa uma armação como se fosse um carro de corrida, né? De ferro. Sim. Não amassou, mas a gente ficou de perna pro ar, preso pelo cinto. E aí teve que tirar o cinto e a minha preocupação muito grande aqui no banco de trás estava um cacique e o filho dele que tinha problemas um retardo, eu não sei exatamente o problema que ele tinha. A preocupação é que ele tivesse de cinto, não tivesse ferido, mas quando eu vi que ele estava legal, perguntei sim. Aí a gente se tranquilizou, conseguiu abrir os vidros, porque o carro continuou funcionando. E aí nós saímos e fomos para a beira da estrada. E aí deixamos lá os 2 indígenas e voltamos para aí pegar o equipamento, naquela escuridão. E muita coisa estava na parte traseira, então precisava entrar por baixo, cavar a terra para entrar. Foi uma odisseia. Uma aventura, né? Odisseia, fora que a gente acabou deixando para trás. Tipo, eu tinha um gravador, eu falei, deixa, já procurei, não acho. Meu óculos, não acho mais, deixa para aí. Vamos embora, porque a gente tem que pegar uma carona. E assim foi, passou um tempo. E aí veio um caminhoneiro, falou que ia chamar uma outra pessoa, aí veio uma caminhonete pequena, nos pegou e nos levou para um posto. E, curiosamente, ele nos levou para um posto de garimpeiro. E é onde nós dormimos. Ele dormiu lá no posto de garimpeiro. Todo revoltado, doído. Cheio de poeira. No dia seguinte, a gente pegou um carro de linha. E o carro de linha é muito comum no interior do Brasil, qualquer lugar que você vai tem, né? Que nem essa vanzinha que leva para a periferia de São Paulo. Só que não tinha vaga para todo mundo sentado na frente do carro de linha. E 2 tinham que ir sentados na caminhonete, atrás. Aí a gente, obviamente, não ia deixar os nossos indígenas atrás e a gente na frente. Colocamos eles lá na frente, nós 2 sentamos atrás e viemos. Tomamos uma surra de poeira durante umas 5 ou 6 horas. Realmente... A cena é engraçada, né? A cena é engraçada. Chegamos quando a gente chegou em Itaituba e ainda tinha que fazer toda a burocracia médica que a Record exige,
que é fazer uma série de exames, né? Porque o RH da Record, ao ficar sabendo do acidente, já na hora pede, precisa ter exame disso, exame daquilo outro, para você poder continuar na viagem. E aí foi isso. Mas acontece, isso não é uma coisa tão incomum, não. Acidente desse tipo, o primeiro, mas a gente sempre passa por alguns percalços. Azenha, você falou no início sobre até tempos da ditadura, falou um pouco do teu pai, e você fez uma grande reportagem sobre o Ernestinho. Sim. Como é que é uma das suas grandes reportagens? É possível você coloca, por exemplo, ela entre as principais reportagens? Eu diria que sim. Eu gosto muito daquela série. Foi feita pelo Edgar Luqueta, que é o cinegrafista, Márcia Cunha, que foi a editora, depois pelas produtoras. Enfim, o que eu estou tentando explicar é que uma reportagem de televisão como aquela envolve muita gente, né? De bastidor. Em geral, o repórter coloca o rosto na reportagem, mas tem muita coisa acontecendo. Os investigativos que não mostram o rosto. Sheila Fernandes, que era uma das produtoras, que trabalham muito nas marcações e resolvem problemas por telefone. E amigos que ajudaram muito naquele caso, né? Alguns amigos, como o Ivan Seixas, que foi preso político, me ajudou muito para fazer aquela reportagem. Ele abriu muitos caminhos com gente que não queria dar entrevista, mas como era o Ivan, o intermediário, dava. Eu acho que foi uma contribuição. Essa eu acho que foi uma contribuição à história, vamos dizer, no sentido de que eram histórias não muito conhecidas. A revista Brasileiros fez uma reportagem, não tão ampla quanto a nossa, algumas páginas da revista, e a gente decidiu ampliar em cima das Brasileiras. A gente conseguiu acrescentar um monte de coisa e tal. E isso acaba virando o quê? História, porque vira uma referência para os pesquisadores. Depois disso, já saiu um livro só sobre depoimentos de crianças. Quer dizer, você acaba fazendo parte do resgate de um pedaço da ditadura que estava escondido. Quer dizer, as pessoas não conheciam quem eram essas crianças, o que elas passaram, qual foi o trauma. Porque uma coisa, Luiz, que acontece muito é o seguinte: há uma discussão aí, e até a Folha de São Paulo fez um editorial muito infeliz, em que a Folha escreveu o seguinte: dita branda. No Brasil não foi a ditadura, foi uma dita branda, na verdade. Mas o que é importante lembrar é o seguinte: a ditadura no Brasil, instalada em 64, ela não visou só os mortos, desaparecidos, esses combatentes. Ela prejudicou milhões e milhões de brasileiros. O objetivo inicial da ditadura, o principal, foi promover um arroxo salarial, como a gente está vendo agora de novo no governo Bolsonaro. O que eles queriam? Eles queriam fazer o que eles fizeram: desmontar sindicatos, prender as lideranças sindicais, desmobilizar os trabalhadores para que as multinacionais que estavam chegando no Brasil conseguissem mão de obra gratuita. Então, a ditadura, você fala, pô, mas ela sempre há essa estúpida comparação. Não, mas espera aí, na Argentina morreram tantos, no Brasil menos, portanto, aqui foi pior. Não, a ditadura aqui foi traumática. E o que dizer daqueles que foram vítimas e que não aparecem? Que são todos os parentes dos que foram presos ilegalmente, dos que foram torturados, desaparecidos, ou no caso do meu pai. O meu pai, ele era uma pessoa que era do Partido Comunista Brasileiro, o partido estava na ilegalidade. O meu pai era completamente contra a luta armada, portanto, ele nunca pegou em arma, ele sempre acreditou na briga política, né, na disputa política. Aliás, os comunistas do Partido Comunista Brasileiro sempre foram muito conservadores, se você for comparar com outros. A política, a linha oficial do PCB na ditadura era a conciliação, era frente ampla. Eles falavam isso: fazer frentes políticas, lançar candidatos. Como o partido era clandestino, ele era proibido, ele lançava seus candidatos através do MDB ou de outros partidos, né? Depois que
que abriu um pouco mais, que tinha outros partidos também, né? Então, o Partido Comunista era conservador, vamos dizer. Ele não era, ele não queria, não tocava o terror, ele não pegava em arma e tal. No entanto, por causa de ter sido fichado uma vez nos anos 50, ele passou a ser acompanhado pela polícia política. Então, foi de 52, quando teve uma busca e apreensão na minha casa, em Oswaldo Cruz, no interior de São Paulo, até 85, porque entrou pela ditadura. Então, de 52 a 1985, são 33 anos, o meu pai foi vigiado por nada, na verdade. Ele nunca teve nenhum ato de violência política, ele nunca pregou derrubada de nada, ele pregava, ele propunha, não, ó, esse candidato é melhor que aquele lá, vamos fazer isso. Ele fazia campanhas políticas, tinha sua militância assim, no partido, mas ele não era uma pessoa... E, no entanto, vejo o dano que foi causado, não só a ele, como a todos nós. Outro dia, os irmãos conversando, que são 5, a gente dizendo, gente, o que a gente aguentou nesse período, principalmente 64, que foi o golpe, e depois 68, que foi o fechamento mais do regime da ditadura, você sabe o que você viver todos os dias na expectativa que vai entrar um cara aqui na sua casa sem avisar nada, sem mandar, e fazer o que eles iam fazer? Eles não iam procurar arma porque não tinham. Eles iam pegar livro. A grande arma eram os livros. Então, os livros, né? Era uma coisa bem bizarra, porque eles vinham... Um dia eu cheguei na minha casa vindo da escola, era do Ernesto Monte já, vindo do ginásio, eu acho que era por volta de 68. Foi quando meu pai ficou preso um pouquinho mais de tempo. E eu entro na minha casa, bom, primeiro tinha um cara armado com a metralhadora na entrada de casa, depois tinha vários. Quando eu entro na sala de casa, estava meu pai, acho que uns 2 ou 3 policiais, e eles escolhendo que livro levava. Mas era muito, entendeu? Porque, tipo, porra, pegamos o comunista, finalmente pegamos o comunista, vamos pegar as armas dele. O que era? Livro. Livro. Vamos aqui, ó. Olha o que eu mandei fazer com muitos deles, ó. Olha que maravilha! Só de sacanagem, meu pai falava, ó, eles entravam em casa e pegavam um livro com capa vermelha. Podia ser romance, qualquer coisa, capa vermelha, que eles achavam comigo. Aí, quando meu pai morreu, uma parte da coleção veio, aí eu meti uma capa vermelha. Só que, ó, Deuses, túmulos e sábios. Não tem nada a ver com comunismo. História da escravidão. Aí eu fiz sacanagem mesmo, botei tudo capa vermelha. Se tiver no Brasil, já sabem as capas vermelhas. Você sente a liberdade de expressão e de imprensa ameaçada hoje? Você vê algum sinal disso? Eu acho que a liberdade de imprensa, sim, com certeza o governo Bolsonaro é uma grande ameaça à liberdade de expressão. Você da CNN, numa manifestação que aconteceu no Rio, você vê ameaças de processo contra o Celso Barros, com o Luiz da Folha, por artigo de opinião. No geral, assim, os poderosos usam muita justiça para ameaçar a liberdade dos jornalistas pelo bolso, ou seja, através de processos judiciais. Então, está muito judicializada a questão do jornalismo. Então, jornalistas independentes hoje correm sério risco nessa questão jurídica, principalmente, porque um cara pode discordar de você, te amarrar com um processo durante vários anos, fazer ter um gasto que você não tem dinheiro para bancar. Isso estou dizendo. Então, isso desestimula muito pessoas que gostariam, às vezes, de fazer jornalismo investigativo, que é uma necessidade muito grande que o Brasil tem, né? Finalizar aqui, qual a frequência das atualizações no teu blog, para quem quiser acompanhar, Zé? Todos os dias, toda hora, sempre que tem notícia. Eu tenho a nossa equipe é super reduzida, somos pouquíssimos trabalhando no blog, cada um em casa.
Mas o meu blog ele não é um blog que tem a intenção de dar a manchete do momento. Tal. Eu tenho os grandes portais que fazem isso. O que a gente sempre tenta dar é um ângulo meio diferente do que é visto, oferecer uma alternativa de leitura, da leitura que é feita oficialmente sobre um fato. Por exemplo, está todo mundo falando, o Estadão, por exemplo, está falando, existe uma briga muito grande aí entre os militares e dentro do governo, quer punir o general que foi à manifestação. O meu blog tem reproduzido colunas de um jornalista que diz que nós temos no governo Bolsonaro, na verdade, um partido militar disfarçado. E ele argumenta, e eu acho que ele tem razão, que esse partido militar, depois de ficar afastado 20 e tantos anos da política, que foi em 85 o fim oficial da ditadura militar, que os militares voltaram para ficar no poder. Não talvez da mesma forma que exerceram o poder antes, mas que eles estão aí disputando cargo, disputando privilégio e interferindo diretamente na política. Quando você tem esse tanto de ministros militares, e eu não sou contra o ministro ser militar em si. O problema é que nós tivemos uma ditadura de 20 e tantos anos. E os militares brasileiros, ao longo dessa ditadura, sempre se colocaram acima da lei. Tanto é que eles mataram, torturaram, desapareceram e não foram punidos. E isso persiste. Então, quando você tem uma casta militar com esses crimes nas costas, com a incompetência, porque eu brinco no Twitter, eu falo, a chance que o brasileiro está tendo agora é de ver como foi a ditadura sem censura. Porque a ditadura era assim também, era incompetência, era corrupção na construção das transamazônicas, roubaram muito dinheiro, os militares mesmo, os coronéis, roubaram em muitas obras, na CAPEM. Sabe o que é CAPEM? CAPEM era um pecúlio dos militares. E a CAPEM, sem concorrência pública, ela foi contratada para retirar a madeira na construção da usina hidrelétrica de Tucuruí, que, inclusive, nem serviu aos interesses brasileiros. Tucuruí foi construída pelos militares para dar energia elétrica não para o povo brasileiro, mas para grandes empresas internacionais de produção de alumínio, que até hoje estão instaladas no Maranhão, lá no norte do Brasil, no Pará e no Maranhão. A Alcoa, essas que eles estavam beneficiando, não o povão brasileiro. Quem que mandava? Eram os militares. Essa CAPEM foi contratada para retirar a madeira que ia sobrar no lago. Só que a CAPEM recebeu 100% e retirou só 20% da madeira. O que aconteceu com o resto? Apodreceu embaixo d'água e criou um problema químico muito grande, inclusive porque poderia corroer as turbinas da nova hidrelétrica. Então, essas histórias não são contadas. Todo mundo fala, não, no tempo do regime militar não tinha corrupção. Pelo amor de Deus. Até o último fio do cabelo. Você pode levantar 15, 20, 30 casos de corrupção profunda, que nunca, porque eles tinham a censura na mão. Eles foram corruptos na epidemia de meningite, eles esconderam. Eu era menino. Eu me lembro do desespero dos pais para vacinar as crianças, porque não tinha vacina para meningite, tinha criança morrendo. Qual foi a solução que os militares deram? Censura. Não fala mais no assunto. Assim até. Então, esses militares brasileiros são despreparados, são incompetentes, como o general Pazuello deixou claro no Ministério da Saúde. Um cara que não era médico, jamais deveria ter assumido o ministério, são incompetentes, são autoritários, se acham, se colocam acima da lei, tanto no passado quanto agora, se colocam na hora, e são um grande risco para o Brasil, porque eles são formados em academias cujo currículo é dos anos 50, anos 40. Eles até hoje enxergam um comunista embaixo da cama. O mundo já mudou, os americanos estão pensando na frota aérea deles, lá na guerra nas estrelas, os chineses estão pensando em guerra pela cibernética. Os brasileiros estão trancados na academia aprendendo cuidado,
que o Lamarca vai sair debaixo da sua cama e te matar. Pelo amor de Deus. Então, eles estão muito atrasados. O Brasil é um país atrasado em geral, e os militares brasileiros frequentam academias com um currículo de 30 anos atrás, atrasado. Então, dá nisso. Sim. Qual reportagem você não faria novamente e qual sente orgulho de ter feito? Ah, sim. Que eu não faria uma vez. Eu fui induzido por más fontes a fazer uma reportagem contra o MST. O MST era uma interceptação telefônica ilegal. Eu não sabia que era ilegal, eu não sabia a fonte. Era uma interceptação telefônica feita pelo secretário de Segurança da época do governo do estado do Paraná. Essa interceptação chegou à Globo do Rio de Janeiro. Tinha lá os seus contatos. Depois desse secretário de Segurança do Paraná, cujo nome não me lembro agora, ele, inclusive, foi preso por envolvimento com quadrilhas de assalto a automóveis, de roubo de automóveis que mandava os automóveis para o Paraguai. Só sei que chegou na Globo do Rio, onde eu trabalhava nos anos 2000, um áudio. Era um áudio de uma juíza do interior do Paraná, e nessa conversa, ela não falava, aliás, não era dela o áudio, ela faziam referência a ela duas pessoas. Inclusive, uma pessoa falava em tom que me pareceu mais jocoso. Precisa usar uma foice contra essa mulher, uma coisa assim. Era em função de uma decisão judicial que era tinha tomada. A Globo quis recontar essa história e eu fui mandado repórter. Era uma reportagem que eu deveria ter me negado a fazer, porque o grampo me chegou. Eu imaginei que a Globo não trabalharia com grampo ilegal, mas depois ficou praticamente provado que o grampo era uma interceptação que não tinha sido dada com autorização de justiça. Quer dizer, essa reportagem jamais poderia ter ido ao ar, embora eu tenha ouvido. Não era bem o MST, era aquele racha do MST. E aí eu fui até o Paraná, entrevistei a pessoa do MST para responder, mas essa é uma reportagem que eu não faria de novo, por exemplo. Eu me negaria a fazer. Agora, tem coisas, Luiz, que acontecem na sua vida que você é levado pelas circunstâncias. Por exemplo, tem uma cidade no interior da Índia chamada Jalandhar. Jalandhar é uma cidade pequena ao norte de Nova Delhi, fica mais ou menos uns 2h30. E lá é onde empresários contratam crianças para costurar bolas de futebol. Então, Adidas, essas grandes marcas, elas escondem de você porque fica feio para eles. Mas a mão de obra que eles contratavam, agora acho que não mais, porque deu muito escândalo isso, tem uma campanha muito forte na Índia, era no interior da Índia. Eles contratavam famílias para costurar bolas, por uma merreca cada bola costurada. Só que uma família de 10, a mãe, se ela tem uma criança, ela vai, claro, ajuda aí. E a gente fez essa reportagem lá para a TV Globo na época, para o Jornal Nacional. Nós estávamos com um guia que trabalhava muito para a BBC de Londres e com uma ativista local. Fizemos gravações em vários lugares e fomos à casa de uma família, conversando, gravando. E aí, a certa altura da gravação, o nosso guia vem de fora lá e diz assim: vamos embora. E aí, sabendo que era algum tipo de problema, o Sherman Costa, que era o cinegrafista, pegou a fita que estava dentro da câmera, tirou e me deu. E eu coloquei dentro de uma maleta de mão, essa fita que a gente tinha gravado, aquele pedaço ali. E aí o guia foi nos levando para fora. E quando a gente chegou lá fora, tinha uma multidão, tinha umas 100 pessoas, mais ou menos. Todas em volta do nosso carro, era uma van branca. E o nosso motorista estava do lado de fora e eles pegaram a chave da van. E aí eles começaram a gritar com a gente e bater na gente.
E a coitada da moça da ONG local, eles batiam, davam pontapés no bumbum dela. Senhora, eu tomei muita pancada. E foi engraçado, porque chegou uma hora, um cara me deu uma pancada e meu óculos voou para o chão. Aí caiu no chão e enquanto eu não catei o desgraçado do óculos, eles não bateram de novo, eles ficaram esperando. Olha só como que é a multidão educada. Quando eu achei o óculos, botei de novo, comecei a tomar tapa de novo. A essa altura, o Sherman Costa tinha conseguido entrar no carro com a câmera grande da Globo, abraçado. Ele falou que não ia abrir uma hora da bolsa e da câmera, e eu entrei junto com ele com a maletinha de mão e enfiei assim do lado dele. E eles continuaram batendo em quem ainda estava do lado de fora, conseguiram abrir a parte de trás do carro e roubaram todo o nosso equipamento, tudo que tinha no carro. Não, eles estavam com raiva, na verdade. Sim, sim. As coisas. Bom, aí apareceu, para nossa sorte, um religioso, Sikh. Sikh é uma religião muito conhecida da Índia. Reconhecida em geral por aquelas pessoas que usam os turbantes. Ele tinha uma certa ascendência sobre a multidão, porque ele começou a falar alto, e aí ele foi a uma das pessoas da multidão, catou a chave do carro, botou toda a nossa equipe para dentro. Inclusive, aconteceu uma coisa curiosa, porque antes da gente ir embora, quando eles estavam batendo ainda, o produtor falou para mim e para o Sherman: chora. E a gente não entendia, ele falava: faz de conta, chore. Porque ele fazia de conta. Aí eu e o Sherman, vamos fazer o que o cara fez. A gente abaixava e chorava. Tipo, porque ele achava que chorando não ia apanhar mesmo. Comovia, né? Comovia, né? A minha preocupação, na verdade, é que eles tocassem fogo no carro e não ia ser uma morte interessante ficar trancado dentro de um carro pegando fogo. O resto, a gente se vira. Mas foi muito tenso isso, né? A gente foi embora, os motoqueiros deles vieram todos até a gente cruzar as linhas da cidade em direção à Nova Delhi. Essa ONG aí fez um grande escândalo nacional, saiu nos jornais de Nova Delhi no dia seguinte e tal. Tinha havido agressão contra jornalistas estrangeiros e tal. É um caso muito conhecido de uma menina chamada Sônia. Ela é que lidera a campanha. Ela perdeu a visão parcialmente por ter costurado muitas bolas e tal. Então, essa reportagem não é uma que eu me arrependo de ter feito, né? A gente conseguiu, com aquela fita que eu salvei, a gente recuperou, a gente refez algumas coisas um ou 2 dias depois. A gente falou com a Globo do Rio, não, que dá para refazer, e ela acabou indo ao ar. Então, sim, você falou para mim se eu me arrependo? Não. Mas e a que sente orgulho de ter feito? E a que sente orgulho de ter feito? Orgulho, essa das crianças. Eu tenho muitas reportagens que eu fiz na TV Record, principalmente. Na Globo também. Eu fiz uma série que ganhou o prêmio Embratel, que foi denunciando médicos que vendiam tratamento fake de células-tronco. Estava explorando o fake news para ganhar dinheiro. Essa ganhou o prêmio Embratel. Eu fiz uma sobre boias frias, que ganhou menção honrosa no prêmio Vladimir Herzog. Eu fiz outra que também ganhou um prêmio, uma menção honrosa no Vladimir Herzog. Sempre essas dos direitos humanos. Hoje eu valorizo muitas coisas bacanas que eu fiz quando eu fui repórter de automobilismo na Fórmula Indy. E a gente fez uma cobertura muito boa comparativamente, inclusive o que a Globo fez. Enfim, tem muitas coisas. A invasão pré-invasão do Panamá pelos Estados Unidos, eu participei bastante daquela cobertura, tomamos bomba para tudo quanto é lado para poder fazer as reportagens. Enfim, tem muitas coisas que eu acho que foram bacanas. Editar em Berlim no dia que o muro caiu. Né? Um marco, né? É um marco para a história, né? Isso foi aquela sensação. É quando você está trabalhando, você está gravando, você fala assim, gente, mesmo quando você está gravando, você sabe, você pensa com você mesmo. Eu
Cara, estou participando de um negócio histórico, entendeu? São muitos e muitos anos que a gente tinha expectativa de que aquilo fosse acontecer e, de repente, eu me vejo lá. Eu vou te mostrar uma foto aqui. Se eu achar, é para você ter... Essa coleção de fotos sua é sensacional, hein, Azenha? Tem muitas fotos boas. Ó, essa foto aqui. Sensacional. Eu aqui, Hélio Domingos, nosso tradutor alemão oriental. Isso aqui é Alemanha Oriental, na época, Berlim Oriental. Sim. Essa fila do fundo aqui é fila de gente querendo passar para o lado ocidental para visitar pela primeira vez. Aí o que a gente fez? A gente pegou uma família lá de um professor e tal, de carro, e nós atravessamos para o lado ocidental. Para eles verem e tal, né? Existe até hoje uma desigualdade muito grande. E uma mudança de filosofia também, né? Porque Berlim Oriental foi uma das cidades mais bonitas que eu conheci. Era linda Berlim Oriental quando ela era comunista, vamos dizer assim. Muito bom. Então, Azenha, eu gostaria de agradecer, te convidar para ir ao Paiaiá também visitar a nossa biblioteca, que você deixasse uma mensagem final para esse humilde programa. Paiaiá, eu vou à biblioteca com certeza. Acho até um tema muito interessante de fazer uma reportagem. Então, você pode esperar que... Você vai lá sempre? Todos os anos. Todos os anos. Então, de repente, a gente combina de estar lá ao mesmo tempo. A gente vai de carro ainda. Eu te levo no meu carro. Eu passei 20 anos nos Estados Unidos. Faltaram, acho que, 2 estados americanos para conhecer só, que eram a Dakota do Norte e do Sul. E aí, quando eu voltei para o Brasil, nos anos 2000, pela Globo, saí da Manchete, fui para a SBT e vim para a Globo. Eu falei assim, putz, eu não quero tanta viagem internacional, não. Eu gostaria de realmente agora começar a conhecer o Brasil. E realmente conheci muito Brasil. Acho que só não fui para Palmas, em Tocantins, até hoje. E para o Paiaiá também. Não, o Paiaiá é especial, né, amigo? Paiaiá é que nem Bauru, entendeu? Você deixa apenas os convidados especiais para o Paiaiá. Eu quero te entregar um chaveiro do programa Paiaiá com o nome. Pois é, então. E aí, eu passei a me dedicar muito a essas viagens internas de automóvel. Eu fiz umas viagens pelo Ceará, outra pelo interior todinho do Piauí, São João do Piauí, atravessei, fui lá para o Maranhão, Imperatriz. Eu já fui sempre de carro para lugares inacreditáveis do Brasil. E uma delícia. E eu tenho um grande prazer sempre de fazer essas reportagens, principalmente de automóvel. Eu prometo não capotar, espero não capotar demais. Eu vou para o Paiaiá, daqui lá são 2.100. Dirigindo, eu tiro direto, 26 horas. Então, você é novinho ainda, né? E tem essa barba grande aí que também dá mais poder, né? Da energia positiva. Você tem bastante poder, eu não. Olha, tô barba rasa, cabelo pouco. Então, pode ir revezando na direção, tá? Durante o dia eu dirijo, você dirige à noite. Com o maior prazer. Azenha, obrigado, viu, cara, pela tua disponibilidade, pela gentileza de ter cedido esse tempo para esse papo. Gratidão. Grande abraço para você. Nos vemos em Paiaiá. Em breve. Um abraço. Obrigado a todos, gente. Tchau, tchau. Um abraço, Azenha. Tchau.